Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Amém? Pai, que bom ler a tua palavra, Senhor, que sempre traz, Senhor querido, ó Deus, ensinamentos profundos para nosso dia a dia. E nós te pedimos que nesta oportunidade não seja diferente, que o teu bondoso Espírito Santo, ó Deus querido, possa, Senhor, neste momento, aplicá-la aos nossos corações pelo dom da palavra da sabedoria e do conhecimento, ó Deus, e pela revelação que nos for dada nesta hora. Assim nós te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, se assentem. Meus irmãos, quando nós lemos essa revista, alguns acredito que já possam ter lido, né? E quando nós lemos essa revista, Os Planos de Deus nos Sonhos de José, aí nós observamos alguns detalhes junto com o nosso comentarista. Primeiro detalhe importante, que ele deixou como se fosse a verdade aplicada, e a verdade aplicada é o que queremos dizer que é a verdade que devemos aplicá-la no cotidiano de nossas vidas. Então ele deixou dizendo assim, não devemos compartilhar de tudo que ele fez aqui, na história de José, a suma do comentarista não devemos compartilhar com qualquer pessoa, não compartilhar, não devemos compartilhar com qualquer pessoa as coisas que Deus tem revelado a nosso respeito. Não é que você não possa contar. Deus te fez alguma coisa, te prometeu, te deu uma revelação em particular. Não é que você não deva contar a alguém. Você pode contar, pega uma pessoa de sua confiança e conta. Agora, você tem que ter o discernimento para não compartilhar com qualquer pessoa, pois isso pode gerar na pessoa que você tanto confia ou quer compartilhar a tua alegria, em vez de gerar alegria, em vez de gerar satisfação, pode gerar inveja, pode gerar ódio, pode gerar perturbação para a sua vida. Então, a história de José ela tem ricos ensinamentos para nós. E dentro dessa história, nós observamos que vai falar sobre este menino que não era inocente, mas até determinado ponto tinha uma ingenuidade, até determinado ponto. E vamos falar também que o coração, conforme diz aqui Provérbios 14:30, que é o texto áureo, o coração com saúde, vamos ver isso também na vida dessa história de José, capítulo 37. Coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Irmãos, o invejoso procura não ter inveja, procura pedir a Deus para te livrar. Alguns pecados, você pode dizer não, alguns pecados, e deve dizer não. Uma tentação que venha sobre nós, uma tentação de pegar um dinheiro ilícito, aí eu posso falar assim, não quero, não posso, não devo. Uma tentação relacionada a sexo oposto, eu tenho que dizer não quero, não posso, não devo. Agora, tem coisas na vida que vêm que você não tem como dizer não. O que você precisa fazer é pedir a Deus para te guardar do mal. Por isso Jesus falou assim, livra-me do mal, não foi? Vocês vão orar assim, livrai-nos do mal. Então, na oração do Pai Nosso, tem assim, livrai-nos do mal. Tem coisas, irmãos, que é difícil dizer não, mas você pode pedir ao Senhor que te livre do mal. A inveja é uma delas. A inveja, ela é sorrateira. A inveja, ela não avisa que está chegando. Ela vai nascendo lá dentro do seu coração e não tem como você chegar assim para ela e dizer assim, não quero ter inveja, não vou invejar. Não pode, não tem. É um sentimento que bate pelo instinto de aquisição. Escuta, o instinto de aquisição todo ser humano tem.
O instinto de aquisição é aquele que nos faz comprar a roupa, nos faz comprar o alimento, nos faz desejar uma casa, nos faz fazer a manutenção nessa casa, desejar uma bicicleta, um carro, um celular, é o instinto de aquisição. A aberração do instinto de aquisição é que é o pecado. Seria eu roubar um celular, roubar uma bicicleta, invadir uma casa, como o MST gosta, né? Invadir. Esse instinto de aquisição está certo. Mas essa forma de adquirir o bem, mal adquirido nesse caso, é o pecado. Então, esse instinto de aquisição pode me levar a pecados externos praticados, como pode me levar, primariamente, porque o pecado sempre nasce no coração, a um pecado que você não percebe que está cometendo, que é a inveja. Tu vê alguém comprando alguma coisa, você não fica feliz. É um dos sinais, tá? De uma pessoa invejosa. Ela não fica feliz se alguém compra uma coisa melhor do que a sua. Aí ela fica triste, já começa a ficar assim, eu queria também ter um igual a esse. Aí começa a ficar, e aquele sentimento vai conduzindo o teu coração a direções erradas. Aquela pessoa que você tinha estima, aí já passa a ser vista por você como uma pessoa metida, uma pessoa que quer se apresentar, porque mostrou na alegria, né? Ah, o que mamãe me deu? Porque eu passei de ano. Imagine, é que a inveja não tem idade, né? Aí mostra o brinquedo lá, mostra alguma coisa, um joguinho, mostra um celular novo, sei lá, alguma coisa. Aí a pessoa já fica com inveja, já quer pegar, já quer quebrar, já quer torcer para aquilo cair na água. Está entendendo? Já nasce assim no coração. E isso precisa ser tratado, Ela é tão perigosa que Provérbios, capítulo 27, verso 4, está dizendo assim, ó, cruel é o furor, impetuosa é a ira. Olha lá. Mas quem parará perante a inveja? Quem parará? Porque se qualquer irmão aqui, ou eu, ficar irado em algum momento, que a gente pode ficar irado, né? Pode ficar com furor, eu estou com uma raiva, né? Estou com uma raiva, porque isso é natural humano, tá, gente? Natural humano, não deve ficar o estado de raiva. Mas se eu disser aqui, fiquei com uma raiva do fulano, é natural. Na hora que a pessoa te agride ou fala qualquer coisa ou faz alguma coisa indevida, você fica realmente com raiva, né? Então, mas aí a pessoa vê logo, e deu ruim, a pessoa tá irada, né? Tem os mais brancos, começa a ficar o pescoço igual aquela galinha pelada, né? Começa a ficar vermelhada, aí a orelha pega fogo também, né? Aí então a gente já sabia, deu ruim ali, tá tudo, né? Tá com raiva. A gente só fica vermelho por dentro, né? Os mais escurinhos. Tá vermelho por dentro de raiva, mas os brancos ficam logo vermelhão, mano. Aí tu já começa a vir, cara, vou sair de perto, tá com raiva. Agora, irmãos, quem percebe a inveja? Ninguém percebe. Ela entra na sua casa. Você abre a porta para o seu amigo. Você abre a porta para a pessoa. Você mostra com carinho, né? Olha, vem cá, vê o carro que eu comprei. Aí você abre, entra aí, pode entrar aí. E não sabe que aquele coração está com inveja. Por isso que você deve vigiar, por isso que devemos ter o discernimento de espírito para com o invejoso e orar para que o Senhor nos livre desse mal, porque também podemos ser invejosos. E se inveja uma posição de cargo na igreja, se inveja, sabia? Pode ser invejado, sim, pode ser invejado. Quantas pessoas querem tomar o lugar de outro, né? Se inveja, irmãos, o cargo de um pastor, de uma pessoa. Queria estar naquela igreja. Que isso, irmãos? Invejando a posição de outro, fica feliz que a pessoa assumiu, fica feliz que a pessoa... Deus está abençoando, né? Fica feliz com a vitória de outra pessoa, porque isso vai te dar um coração com saúde, uma vida alegre. Coração alegre, irmãos, aformoseia o rosto. Agora, se a inveja estiver, é a podridão dos ossos. Não tem cálcio que possa fortalecer os seus ossos. A inveja apodrece os ossos, é um câncer nos ossos. Então, observa o que nós vamos tratar aqui. Uma das coisas que o comentarista traz, que é a primeira parte da nossa lição, ele vai tratar para nós, conosco, sobre a diferença entre amor e afinidade.
existe uma diferença entre amor e afinidade, tá? O amor ele é generalizado. E afinidade, por exemplo, eu posso, pelo dom de Deus, tá, irmão? Porque amor é um dom. Amor é um dom. Você tem que aprender a amar. Você tem que desenvolver isso na sua vida. Isso aí não é assim, não. Ah, vai cair do céu, não. Não é como um rapaz que conheceu uma namorada, aí ele apenas conheceu e falou assim, eu te amo com a minha vida, com toda a minha força, meu entendimento. Não, 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 não. Ele se agradou daquela pessoa, realmente surgiu o que a gente chama da paixão, né? Aquele agrado pela aparência, por alguma coisa que atraiu, às vezes não é aparência, senão os feinhos não casavam, né? Às vezes não é aparência, mas é assim o jeito da pessoa, ela é extrovertida, então aquilo aí atrai a pessoa. A pessoa vê pela primeira vez, como o próprio Jacó viu Raquel a primeira vez e se apaixonou por ela. Então é paixão. Agora, o amor é um aprendizado, irmãos. O amor é um aprendizado. O amor ele é desenvolvido. Ele está no coração como fruto do Espírito e ele é desenvolvido. Então, ele é desenvolvido numa amizade, ele é desenvolvido de pais para com filhos, de filhos para com pais. Ele é desenvolvido do cônjuge. Então, ele é desenvolvido. E você precisa... E como se desenvolve? Comunhão, a conversação. Quanto mais você estiver ligado àquela pessoa, mais amor existirá, mas ele é desenvolvido. Por que tanta gente começou o casamento com amor e terminou com ódio? Por que será? Porque não desenvolveu esse aspecto. De um ou de outro lado, ou de ambos os lados, não desenvolveu, porque ele precisa ser desenvolvido. Então, observa. Ele vai mostrar a diferença entre amor e afinidade. Aí o que eu queria dizer, e vou falar aqui ainda, então eu posso, como pastor da igreja, e o dom que está em mim, amor é um dom. Então, e fruto do Espírito, eu posso amar todos os irmãos que vêm à igreja, todas as pessoas que vêm à igreja. Agora, tenho afinidade com todos? Não. Pode ser que eu tenha mais afinidade com um e menos afinidade com o outro. Não quer dizer que eu não ame aquela pessoa, ou ame mais a essa. Não, a afinidade, a amizade. Está entendendo? A convivência. Então, a gente vai criando uma maior convivência. Agora, não é que não ame a pessoa. Agora, isso não pode dar o direito do preferentismo. Preferentismo que é o erro. É que nós vamos tratar. Aí, depois, ele vai nos ensinar que a vida é determinada por Deus, irmãos. Ninguém manda no seu nariz, né? A vida é determinada por Deus. E conscientizar que José foi preservado por Deus, não foi por Rubens, não foi por Faraó, foi preservado por Deus. Então, olha, vamos observar aqui, página de número 52, a introdução da nossa lição, que aquela foi a minha introdução, né? Agora a introdução da lição, é que eu destaquei alguns pontos que eu acho mais salientes para que você possa fixar. Agora, a página 52, irmãos, está dizendo assim, veremos na presente lição, esse é o objetivo que nós já falamos, que o turbulento contexto familiar, que nós já comentamos também, sobre a casa de Jacó, semana passada nós falamos isso, e Jacó levou erros da sua criação também para o seu casamento, o que é um perigo muito grande. Quando a Bíblia fala, vou abrir outro parênteses, está vendo? Quando a Bíblia fala assim, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Quando se diz isso no texto bíblico, deixar pai e mãe, irmãos, nós estamos falando de deixar nos sentidos espiritual, no sentido de emocional e também financeiro. Tem que se desvencilhar, você tem que formar a sua família. Desapega, tem que desapegar do pai e mãe. Vocês vão continuar respeitando, até morrer serão seus pais e você deve honrá-los. Agora, tem que desvencilhar, e tem gente que não desvencilha. É papai em primeiro lugar, é mamãe em primeiro lugar, não pode. Casamento, para dar certo, a pessoa tem que se desvencilhar, deixar para trás aquilo lá. E deixa as coisas ruins também que passaram, os maus exemplos,
deixa para trás. Aí não fica apegado demais lá, não, porque agora você tem uma vida para viver. Vai honrar, vai respeitar. Se precisar cuidar dos pais, vai cuidar até a morte, mas tem que deixar para lá. Agora você tem que cuidar da sua família. O foco agora principal é a família, porque eles já viveram a vida deles. E agora nós vamos viver a nossa. Tá? E tem gente que separa, perde o casamento, porque não, que eu tenho que cuidar, minha preferência é meu filho, minha preferência é minha filha, minha vida é meu tudo. Que teu tudo? Teu tudo é Jesus, irmão. Sem ele a gente não pode fazer nada. Agora, sem filho eu posso. Vou para lá e para cá, ele nem pergunta onde eu estou. E você fica aí cheio de preocupação. Onde será que ele está nesse momento? Meu Deus, o que está fazendo? Ele não está nem aí. Porque a gente está fazendo. Então, olha, observa o que está escrito. Contexto familiar de José. Foi um contexto turbulento por causa da casa de Jacó, que já veio de uma casa turbulenta. E esse contexto familiar de José não foi capaz de corrompê-lo, destruí-lo ou fazê-lo abandonar a fé no Deus Todo-Poderoso. O plano de Deus continua se desenvolvendo, mesmo lidando com seres humanos débeis e limitados. O plano de Deus não altera em nada, ele continua. Deus nunca tem plano B, ele sempre tem plano A. Quem faz plano B é o homem, que não sabe o futuro, não conhece nada à sua frente, então não, se não der certo aqui, eu vou entrar com esse aqui, não é assim? Agora, Deus não faz plano B, ele faz plano, e o plano é A. É o único que ele tem. E não importa o que aconteça, a turbulência que vem à tua casa, o que ele planejou é o que continuará transcorrendo. Por isso que Jó chegou à conclusão, depois de toda aquela turbulência, e falou, bem sei eu que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Não tem como. Tá? Deus não tem como frustrar os seus planos. Aquilo que ele planejou pode sim, dentro disso aí ter uma turbulência, um certo desvio da parte do homem, mas no final Deus estará cumprindo exatamente aquilo que ele quis. Tá? Não era o caminho da vontade absoluta, mas foi então o caminho da vontade permissiva de Deus. Então, observa, aí começa aqui, José, amado e odiado. O menino agora está com 17 anos de idade, está na adolescência, e pensa num adolescente inteligente, mas não pensa no adolescente como hoje, século XXI, que apesar da inteligência, mas a maioria deles está com a maldade já em alto nível. A maldade de alguns adolescentes hoje, pela falta de temor de Deus, e o pecado grotesco sendo praticado cotidianamente, como eu estava falando com o Roberto, não tem mais respeito ao próximo, não tem. Não tem. Hoje, se ele estiver aqui, você estiver conversando, estiver descansando no teu domingo, ele passa com aquele barulho de moto e faz, e acontece, e xinga na rua. No tempo que a gente era adolescente, podia, assim, sempre teve os meninos levados. Mas se um deles xingasse alto, os outros já corrigiam. Ô, Dona Maria está ali, rapaz. Não é assim? Um corrigia o outro para poder ele baixar o tom, porque sempre tem um que é mais levado, né? Então, um segurava a onda do outro. Agora, hoje, não. Eles fazem a bagunça, fazem a baderna, e ai de tu, se for lá no portão e tentar falar assim, meu filho, por favor, domingo, quero dar um descanso aqui, meu filho, estou trabalhando. Aí que ele vai fazer mesmo. E fica empinando aquele troço lá, que você até deseja que ele caia. Deus me perdoe, mas tem hora que dá uma vontade de ver um caído só para poder parar o outro. Pintar a formiga de vermelho, né? Para as outras irem embora. Então é morrer de rir. Olha, irmãos, olha só, José é amado e odiado. Adolescente, irmãos, adolescente. Como eu falei, não inocente. Não inocente. Mas não era aquela pessoa maligna. Não era aquela pessoa maldosa. Não era inocente, mas era ingênuo. Tomava algumas atitudes pensando em agradar o seu pai, errava para com seus irmãos.
Olha os dois erros cometidos aqui. Nós lemos no versículo 2 do texto 37, capítulo 37, que José... Esse é o 2? Ou o 3? Isso. Aí diz assim, José trazia uma má fama deles a seu pai. Os meninos faziam, que menino elevado. E eles são adultos. José, pensa, até o momento é o último. Os outros já estão na frente dele. Aí eles faziam lá alguma proeza, de repente um namorico, alguma coisa lá. Aí José vinha, papai, dedurava todo mundo, irmãos. Dedurava todo mundo. Aí o castigo comia em cima, a bronca comia em cima. Tu acha que eles vão ficar felizes? Não vão, irmãos. Não vão ficar felizes. Eu lembro de uma ocasião, não chegou a esse ponto. Vou falar que o Kelvin não está aí mesmo? Foi todo mundo para o Barreiro. A Hilton até lá vai esquecer. Foi todo mundo para o Barreiro, quando estava fazendo lá o negócio da obra lá em Belfort Roxo, da Bayer, né? Aí tinham chamado um barreiro lá, uma obra que ficava aquela água suja, né? Cheia de sanguessuga, aquele bichinho preto que agarrava e chupava o sangue todo. E está todo mundo lá. Na hora de ir embora, que na hora que você está brincando, tu não quer nem saber o que está acontecendo, cara. Na hora de vir embora, meu irmão, e é interessante que a gente vinha e achava que mamãe ia ser enganada. Só que está todo mundo russo com aquela água barrenta. E ela perguntou, de onde vocês vêm? Aí todo mundo silenciou. Aquele que não falar, que falar não vai apanhar. Tu acha que eu pensei mais de uma vez? E eu só sei falar a verdade. Do Barreiro, todo mundo apanhou, menos eu. Pelo menos ela tinha a palavra. Então, aí, claro, na hora eles ficaram com raiva, né? Na hora. Mas não deu em nada, não, que a gente nunca saiu na briga, essas coisas assim, né? Mas, olha, na hora, irmãos, é uma ingenuidade, porque se você parar para pensar, se eu falar, vai acontecer que eles vão apanhar, aí vão ficar com raiva de mim. Mas a gente, às vezes, não tem essa malícia, entendeu? Não tem essa maldade de você entender e discernir melhor essa situação. E José, ele já estava na mira de seus irmãos por conta de seu pai. Porque a Bíblia, o mesmo texto ali, diz que seu pai... Não, agora é o texto seguinte, né? O seu pai amava, é o texto seguinte. Olha lá, José, ele amava a José mais do que a todos os seus filhos. É um erro. Ninguém pode amar mais um filho do que o outro, porque isso gera prediletismo. O que você pode fazer é o que eu falei, amar a todos de igual forma, mas ter afinidade com o outro. Por exemplo, tem 3 filhos, você ama os 3 de igual maneira, mas às vezes um você tem maior afinidade. Ele não pode ser o predileto. Tudo que você pensar tem que ser nele, não. Maior afinidade, porque ele é mais carinhoso, é a pessoa que vem, abraça a mãe, beija, abraça o pai. E tem outros que não, parece que não está nem aí para a hora do Brasil. Mas ele não deve ser menos amado ou se sentir menos amado. Pelo contrário, se fosse nessa questão, esse deveria ser mais amado, para que ele pudesse, então, ser resgatado. Não pode ter prediletismo dentro de casa. Nós já falamos sobre isso. Aí José foi um alvo dos seus irmãos por culpa primária do pai, que foi o primeiro errado ali, que amava mais esse filho e mostrava a todo mundo que ele tinha mais predileção por José do que por qualquer um dos outros filhos. Aí, quer dizer, do maior ao menor, todos ficavam com raiva de José. Deve ter ficado. Para que esse moleque nasceu? Estava tudo tão bom, agora depois que ele nasceu, ficou assim, porque era filho da velhice dele, mas não justifica. Agora, observa, o pai, para piorar a situação, faz uma roupa, ou providencia, né, que às vezes a gente faz, a pessoa entende que esse pai era costureiro. Não, talvez não tenha sido. Mandou fazer, providenciou, comprou, não sei. Uma túnica diferenciada para José. Aí José, além de ser o filho predileto,
Agora chega para os seus irmãos com uma túnica de várias cores, totalmente diferenciada, que seus irmãos nunca tiveram, e tirando onda com eles. Aqui que papai me deu. Irmãos, não tem chaves que aguentam um Kiko falando eu tenho, você não tem. E eu vejo aquele pirulito colorido do Kiko, é a túnica de José. Várias cores. Aí não tem como um pirulito daquele tamanho chegar... Aqui, o que eu tenho, você não tem. Não tem como, irmão. E ele tem bronca do Kiko por conta disso. E acontece com mesmo os irmãos de Jacó, de José, porque eles ficam com bronca. Aí eles estão agoniados. Ninguém tem coragem de chegar para o pai e falar, porque seria uma desonra, um desrespeito. Mas no interior, eles estão com raiva tanto de José quanto do pai, porque o pai está errado. E José entrou no erro de seus irmãos, no erro de seu pai. Porque ele não podia fazer essas coisas. Ele devia ser mais gentil para com seus irmãos, menos, vamos dizer assim, exibido. Ele pouparia muito daquele caminho doloroso, daquela via dolorosa que ele teve que trilhar. Então, observa, filho predileto, que nós já vimos aí. Essa predileção rendeu uma túnica colorida de presente e o ódio mortal e a inveja de seus irmãos. Agora, observa uma coisa. Ainda que um pai ou mãe possa ter mais afinidade com um determinado filho, tá? Vamos dizer que você tenha dois, tem afinidade mais com um do que com o outro. Deve ter muita sabedoria, e sabedoria se pede a Deus para não passar a ideia de que ama um mais que o outro. Não pode ser passada essa ideia, irmãos. Filhos são iguais, diferentes em temperamento, caráter, mas são iguais na questão de serem filhos. Você deve amá-los de igual forma. A afinidade, como eu disse, é por amizade, porque tem uns que são mais levados, gostam mais de rua, outros mais caseiros. Então, você adquire maior afinidade por um ou por outro. Isso aí é normal em qualquer família, tá? Normal em qualquer família. Agora, eles não podem achar que você ama menos ou mais aquele outro. Tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado. Aí se tornou o quê? O irmão odiado. O relacionamento se tornou um barril de pólvora. Tudo que vinha de José agora, qualquer coisa que vinha de José, era motivo de desprezo dos seus irmãos. Ser o preferido do pai já era motivo para o ódio que passou a só aumentar dentro deles. E sua existência é o próprio motivo do problema dos seus irmãos. Agora não é mais a túnica, não é mais só o amor do pai, a preferência, mas a própria existência. Olhou para Jacó, para José, ele já ficava lá, vem aquele camarada. Aí José, recebe de Deus. É claro que ele sente, tá, gente? Na adolescência, ele sente determinado desprezo dos seus irmãos por conta desse amor do pai. Ele não sabe discernir. Lembre que ele é um adolescente. Hoje você conta com a ajuda de psicólogos, coloca o adolescente lá numa consulta de psicólogo, né? Aí o psicólogo equilibra essa situação. Não se trata disso, vai puxando, etc., equilibrando o camarada. Agora, naquele tempo não tinha isso. Então, o camarada sofria mesmo. Aí sofria calado. E José sofre porque sente o desprezo de seus irmãos. Mas ele não compreende, não chega a discernir o porquê de tanto desprezo. Ele não compreende que é o pai que demonstra essa predileção por ele e traz esse prejuízo. Ele não tem como discernir, ele é um adolescente. Então, por isso que eu disse, ele não é inocente, mas ele é ingênuo, pela própria idade, pela própria criação. Então, ele não sabe discernir. Aí, o que acontece? O Senhor lhe dá um sonho, percebe que ele não soube discernir o sonho, mas o Senhor está preparando ele para um futuro e dá um sonho, porque quando Deus nos dá um sonho, irmãos, às vezes na nossa ingenuidade é para nos preparar para o futuro, e você não precisa compreender esse sonho, essa revelação neste momento. Existe um tempo que Deus vai fazer-nos compreender.
E tem pessoas que não quero compreender agora, eu quero ficar doido agora, eu quero saber. Igual Nabucodonosor, que ameaçou matar todo mundo, e ia matar de fato, né? Porque queria saber naquele momento. Não. Existe um tempo para Deus revelar todas as coisas. Aí ele tem esse sonho, por 2 vezes sonhou, e o que aconteceu? José vai e conta a seu pai, mas também conta a seus irmãos. O pai percebe que quando José contou, mesmo assim ele ficou um pouquinho assim irado, não discerniu logo de imediato, falou, porventura você está falando que nós vamos, sua mãe e eu vamos nos ajoelhar diante de você? Achou uma afronta que ele não discerniu. Porque Jacó, irmãos, apesar de ser o escolhido de Deus, ainda não estava 100% convertido, não. A experiência de vida de Jacó com Deus, na verdade, ela só foi sacramentada inicialmente quando ele lutou com aquele anjo. Aí ele teve uma experiência com Deus, de fato e de verdade, experiência pessoal, única, intransferível. Mas Jacó, ele tinha seus problemas, suas turbulências. E quando seus irmãos ouvem, aí seus irmãos ficam irados, porque já achava que ele era metido. Porque o invejoso e o raivoso, que não gosta da gente, tudo que nós fazemos, falamos, compramos, adquirimos, ou seja, qualquer coisa que a gente faz, é motivo para ele ficar com raiva. Você pode falar uma coisa sem nenhuma maldade, sem nenhuma intenção de menosprezo, ele vai achar que você está desprezando ele, que está menosprezando. Isso é natural, tá? O invejoso vai sempre pensar dessa forma. Você vai ser alvo desse ódio dessa pessoa. E agora o sonho intimidador. Eles já tinham inveja que o garoto está sendo predileto do pai. Rubens é o primogênito. Só falta agora papai botar a mão na cabeça dele e falar que ele vai receber a bênção da primogenitura. Que eles sabem que o pai recebeu a bênção da primogenitura usando de engano. Isso aí todo mundo sabe. E eles também vão saber essa história. Agora só falta papai fazer a mesma coisa, tirar da gente aqui, e tacar na cabeça dele. Aí o que acontece aqui, imaturo para a vida e ingênuo em relação à maldade humana, contou o que viu, e é possível que José, até este momento, não tivesse sabedoria para discernir o que Deus estava revelando para ele nos sonhos. Aí os irmãos, já desconfiados sobre o futuro da clã, nesse caso, a primogenitura, aí deduziram com rapidez que aqueles sonhos poderiam significar. Esse camarada quer tomar o lugar de todo mundo aqui. Aí mais raiva ficaram. Aí ficaram, com certeza, tramando alguma coisa, mas querendo distância de José. Percebe que todos estão distantes, cuidando do rebanho, e José não vai com eles? José era desprezível aos olhos deles, assim como Davi aos olhos de seus irmãos. Está vendo? Mas Deus, ele sabe escolher. Agora, tem o dedo do adversário, de Satanás aí? Claro que tem, gente. Porque Satanás não conhece o futuro, mas sabe quem Deus chamou. Ele sabe quem Deus escolheu. Então, ele gera essas contendazinhas, faz com que isso aconteça, justamente para tentar parar o plano de Deus na vida daquela pessoa. Há uma semelhança entre José e Davi nesse sentido. Davi também era desprezado pelos irmãos. Percebe quando ele vai lá levar lanche para os irmãos? Olha só, está todo mundo dias com fome. Aí ele chega lá com o lanche que o pai mandou. Eles, em vez de serem gratos, graças a Deus que tu estava em casa para trazer para a gente. Não. O que veio fazer aqui? Fofoqueiro. Veio aqui para bisbilhotar. Está vendo? Mas deixa o lanche, é claro. Eles não desprezaram, não falaram assim, não, leva isso de volta. Não, fica com o lanche aqui, mas queriam que Davi fosse embora. Aí acabou que Deus fez aquela proeza. Então, olha, um sonho intimidador. Agora, olha a parte 2 da nossa lição. Diz assim, sonhos que parecem se tornar pesadelos. Não é que não sejam de Deus, mas quando nós agimos precipitadamente, aí esses sonhos parecem tornar-se pesadelos.
Porque é para você sonhar, guardar no coração. Guarda no coração e espere em Deus, porque a seu tempo tudo se cumpre, tudo se encaixa. É um grande quebra-cabeças, que nós não sabemos a figura que está para se formar. Mas Deus já tem tudo esquematizadinho. E sabe a cada peça onde encaixar, até que todo o quadro esteja pronto. Aí você verá que a visão de Deus é uma visão muito interessante. Para o adulto, parece-nos que não tem um quebra-cabeças que a gente se interessa. Mas para uma criança, já viu o vislumbre que é um quebra-cabeças? Eu me encantava com quebra-cabeças, né? Por quê? Porque você não sabe a figura. Hoje não, os camaradas já dão um quebra-cabeça com a figura que vai ser montada. Aí, antigamente, não, para a gente era tudo mais difícil, né? Aí você não sabia que figura era. Se era navio, se era avião, não sabia nada. Tu ia montando aquilo ali, à medida que ia montando, você tinha uma visão diferenciada, e no final você olhava assim de longe, aí tu vê como era lindo. O plano de Deus, irmãos, para a vida de cada pessoa, é um plano perfeito, é um plano lindo. Agora, só que nós olhamos assim, na horizontal. Deus já está na vertical. Então, ele já tem uma visão completa do plano que tem para nós. Por isso que Jeremias profeta, disse para o povo em 29:11, eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ah lá, está lá. Esse pensamento ali é planos, eu usei, transliterei, né? Que é o pensamento que é o plano ali, que pensa a respeito de vós. Então, observa, os planos de Deus são perfeitos a nosso respeito. Agora, como nós não entendemos e não vemos, porque nós estamos assim, olhando a mesa desse jeito, plana, e Deus já está olhando aqui, de cima, e nós não conseguimos. É preciso a cada dia uma peça, até que isso seja completo. Aí você afasta um pouquinho e vê o quadro completo assim, fica muito bonito aquilo que Deus tem reservado para cada um. Então, olha, a infantilidade, agora para nós aqui, usando a questão de José, a infantilidade pode nos fazer determinar supersticiosamente a vida por sonhos bons e maus. Mas, para quem crê em Deus, sabe que a vida não é determinada por sonhos, mas por Deus. O crente infantil, servo de Deus, que ainda tem a infantilidade, uma mente infantil, ele acredita que o sonho pode determinar a sua vida, seu futuro. Aí ele fica doido para sonhar alguma coisa, não fica? Meu Deus, não sonhei nada essa noite. Meu Deus, o que vai ser de mim? Não sonhei nada. Ele ainda está no velho homem que vivia sob os conselhos do horóscopo, Aí ficava olhando lá disfarçadamente o tarô. Ficava lá naquele jornal disfarçadamente, irmãos. Tudo isso é misticismo. Você deve confiar em Deus, naquilo que Deus promete. Então, a infantilidade, ela pode nos fazer determinar supersticiosamente que a vida, ou seja, por sonhos bons e maus. Não. Meu Deus, eu não vou nem sair de casa hoje, que eu sonhei que quando eu saía lá fora, um cachorro grande, aí já vem outro e fala, sonhar cachorro é adultério. Olha só. Meu Deus do céu. Aí o outro falou, aí eu sonhei que uma cobra vinha atrás de mim. Tem alguém aí que é hipócrita, mano. Cuidado, hein? Isso aí é Deus te revelando. Irmãos, é apenas sonhos. Tem pessoas que veem filme de terror na hora de dormir. Aí depois sonha e fala, eu tive um sonho, uma revelação. Que revelação? Só se foi de Satanás na tua vida, mano. Porque Deus não vai te dar uma revelação. Aí você vai sonhar com o quê? Você acabou de ver filme de terror, vai sonhar com o quê? Tu quer sonhar com coisa boa? Vai sonhar com culto? Vai sonhar pregando? Tu vai sonhar com coisa ruim mesmo. Então, olha, sonhos não determinam. Quem determina a vida do crente é Deus. Pode ele dar-nos sonhos? Pode. A Bíblia diz que quando nós dormimos, seus servos dormem,
Ele abre os nossos ouvidos e fala conosco. Ele pode dar sonhos. Ele deu um sonho a Jacó, daquela escada. Ele deu sonho a várias pessoas e, com certeza, todos nós já tivemos algum sonho, enquanto dormíamos, que era Deus falando conosco. Agora, irmãos, tem gente que já acorda assim, tu sonhou alguma coisa hoje? Sonhou comigo? Mas por que eu tenho que sonhar contigo? Não tem que sonhar contigo, não. E com algumas caras pode ser até pesadelo, né? Então, não, eu tenho que sonhar com aquilo que Deus quer que eu sonhe, se for revelação. E caso Deus não queira uma revelação, eu peço uma noite de paz, uma noite de descanso. E se vier sonhos ruins e sonhos bons, para mim tanto faz. Portanto, contanto que eu esteja acordado no dia seguinte para contar a história para os outros. Então, olha, é mais provável que pensassem, esses meninos aqui, já desconfiados sobre o futuro da clã, então era mais provável que eles pensassem o quê? Que José estava armando em cima dele. Não era. Então, a infantilidade, irmãos, pode fazer-nos acreditar assim, mas para quem crê em Deus, sabe que a vida não é determinada por sonhos, mas por Deus. Você não joga em bicho, então não fique querendo saber o que os outros sonhou. Não fique querendo saber, porque isso aí não é importante, não é relevante. Aí o sonho de José, uma pergunta, desejo pessoal ou revelação de Deus? É claro que os sonhos de José, está aí na parte 2.1, não eram fruto da ambição humana. Ele não tinha ambição. Ele não queria liderar. Não era ambição. Os sonhos de José foram literalmente uma revelação de Deus. Então, dos planos de Deus quanto ao futuro da família. Coisa que ninguém sabe, porque Jacó está bem de vida. Jacó está tranquilo, com burro na sombra. Mas ele não sabe que virá uma fome na terra. Ninguém sabe, ninguém prevê isso. Ninguém prevê. O pobre, irmãos, ele já vive a vida de pobre e ele já vive esperando o pior mesmo. Pobre vive contando a moeda. Agora, tu acha que o rico está preocupado nesse momento? Está lá no iate, curtindo o feriadão. Aí tu acha que ele está preocupado igual a gente está? Pô, será que não vão me mandar embora? Estou sentindo que a empresa está meio caidinha. Será que vou conseguir pagar o boleto na data certa? Pobre vive assim, irmão, uma aventura a cada dia. Isso é a alegria do pobre. Vê que ele toma banho de mangueira, quer nem saber, né? Tem uma goteira ali, ele toma banho. É alegria, ele é alegre mesmo, né? Então, mas ele vive cada dia o seu mal. Literalmente, cada dia o seu mal. O rico não, o rico ele tem tudo planejadinho. Irmão José não tinha intenção nenhuma. Ele estava vivendo seu dia, sua alegria, seu momento, mas Deus quis revelar. E não revelou o futuro dele, revelou o futuro da família, da clã, de Israel. Revelou o futuro. Eles não entenderam, nem Israel entendeu. Porque ninguém ia imaginar uma fome que eles vão cair na miséria daqui a pouco, né? Então, olha, não era fruto da ambição humana, mas sim revelação dos planos de Deus quanto ao futuro da família. Eram planos de Deus que incluíam a vida de José. Planos que incluíam a vida de José e seus irmãos, que, conforme se percebe inicialmente, fizeram da sua vida um inferno. É o que a gente percebe, mas Deus está no controle de tudo, Deus tem um plano, inclui nesse plano a família, e nessa família está José nessa família. E se Deus te incluiu no plano, irmãos, não tem diabo que possa acabar com a sua vida, se Deus te incluiu no plano. Aí o medo da própria maldade, olha, a preferência de Jacó por José mudou a relação dos seus irmãos com ele. Já comentamos, né? Mas a página 54, lá no finalzinho do 2.2, diz assim, pessoas que possuem uma ambição tóxica, essa ambição tóxica, né? Não é aquela ambição do desejo de aquisição que eu falei.
que só o preguiçoso não tem direito de alcançar. Preguiçoso deseja, mas não alcança. Mas quem trabalha, alcança, né? Não estou dizendo que você vai ficar rico. Tem gente que quer trabalhar para ficar rico. Aí tu vai se arrebentar. Vai se arrebentar. Porque ninguém trabalha pobre, não trabalha para ficar rico. Ele trabalha para ganhar o seu pão diário, irmãos. A gente não trabalha para ficar rico. Só se fica rico, na verdade, se você jogar num jogo aí de loto, não sei o quê, de Mega Sena acumulada, ou se você fizer ilicitamente. Porque se você fizer no dia a dia com o teu salário, tu não vai ficar rico. Rico tu não vai ficar. Estou te desestimulando, não. É que eu também não sou rico e nem vou ficar. Sei que eu não vou ficar. Não tem como eu ficar rico. Tem como, eu não tenho salário para ficar rico. Agora, eu tenho a bênção de Deus que enriquece minha vida. Aí eu administro com carinho aquilo que Deus me deu para poder sobreviver até o dia final. Já viu alguém falar, eu já fiz a minha conta aqui, meu balanço, eu sei que eu tenho dinheiro para até morrer, mano. Mas aí tem que morrer daqui a 2 dias. Pô, então não dá, né? Então tu vai cada dia seu mal. Esquece esse negócio de fazer balanço aí que vai dar ruim para a tua vida. Então, olha, pessoas que possuem ambição tóxica veem todo mundo como ameaça. Todo mundo. Porque ele é ambicioso, ele é maldoso. E era o que seus irmãos estavam fazendo agora, com medo de que José assumisse a voz de comando na família. Aí ele via José como uma ameaça. Eles viam, olham a todos com desconfiança, esperando delas o mal que são capazes de fazer aos outros. José estava experimentando oposição como resultado do ódio por parte de seus próprios irmãos. Aí José vai a pedido de quem? Foi a pedido dele? Foi a pedido do pai, não foi? Vai lá ver o que seus irmãos estão fazendo. Mas o pai não estava querendo uma fofoca, o pai estava querendo uma notícia. E pai é assim, os pais são assim, né? Querem saber o que está acontecendo, eles estão tardando demais, né? A gente não fica assim. Hoje tem essa facilidade de celular, não é isso? Antigamente não tinha. Ficava preocupado em casa. Meu Deus, eu lembro quando eu chegava tarde em casa do Senai, eu chegava às 11 horas da noite, 11 e pouco, dependendo do... Nunca cheguei, ainda que eu entrasse sorrateiramente, nunca cheguei que a minha mãe não levantasse. Nunca consegui. Com toda cautela, cuidado de abrir a porta para não acordá-la, 11 e pouco, às vezes da noite, nunca cheguei que ela não levantasse. Por quê? Na verdade, não foi dormir. Estava ali preocupado. O que será que está acontecendo? Sabe que tem um horário, né? Os ônibus antigamente eram uma tristeza, né? Aí então eu saía de lá 10 horas da noite, de Caxias. Chegava em casa 11h30 da noite. De Caxias, gente. Porque era uma coisa horrível, né? Não tinha ônibus, ficava, só tinha aquela linha do Caxias, esse ônibus doido que passa aí queimando o pneu aí, né? Esse ônibus é doido, gente, só tem motorista espancado ali, né? Então, olha, aí o que acontece? Irmãos, pais são assim. Aí Jacó pede a José, vai lá ver o que está acontecendo com seus irmãos, traz notícia dele, o que está acontecendo, estão demorando. Quando eles veem José de longe, você já conhece a história, já tem o agravante da túnica, tem o agravante do prediletismo, agora ainda tem o agravante do sonho. Lá vem o sonhador mor. Naquele momento, eles viram a oportunidade de matar José. Então, imprudência de demonstrar preferência entre os filhos. Jacó não percebe, não consegue perceber que a sua predileção explícita está pondo em risco a vida do seu preferido. Porque seus irmãos estão alimentando o ódio. O ódio, irmãos, ele cega o entendimento. Quantas pessoas que matam outras, esfaqueiam, várias faqueadas, tiros, pauladas até a morte, num instante em que ele estava odiando aquela pessoa. Depois bate aquele arrependimento assim por ter sido feito, porque esfria o sangue, né? Mas o ódio, ele cega o entendimento. Ele gera violência. E eles iam matar José.
Eles combinaram de matar José. Mas, naquele momento, Rubens, né, no caso mais velho, o primogênito, ele resolveu poupar, que nós falamos, na verdade, como a parte 3 da lição, que nós vamos comentar, ele foi preservado pela misericórdia de Deus. Não foi Rubem que resolveu. Na verdade, Deus permitiu, tocou do coração de Rubem para que não matasse José. Deu esse caminho, essa alternativa. Então, se Jacó tivesse, neste caso, a sensibilidade necessária, saberia que as coisas não estavam nada bem na sua família. Jacó não teve discernimento, de que as coisas não estavam bem. Não viu que seus irmãos estavam nutrindo um ódio mortal pela vida de José. Se ele tivesse visto, ele teria falado assim com José: José, não usa essa túnica não, me dá aqui. É tua, mas deixa guardar, deixa teus irmãos depois casarem, aí tu usa isso aí. Agora não, que eles são meio invejosos, aí, meio aborrecidos. Mas Jacó não teve discernimento, né? E isso trouxe grande problema. Então, olha, a aparente harmonia externa não significa que está tudo bem. Nem sempre está tudo bem. Às vezes estão só fazendo um teatro, né? Só uma fachada. Todas as guerras exteriores começam no interior do coração. E os homens se tornaram muito bons, aqui é o comentário do Bispo Abre, se tornaram muito bons em esconder o que sente e como são por dentro. Nós nos tornamos bons nisso. Nós escondemos o que somos e o que sentimos. É possível ou não você encontrar uma pessoa, estar extremamente raivosa com aquela pessoa e esconder aquilo e ainda apertar a mão da pessoa? É possível ou não? E quando se trata de mulher, que ainda dá beijinho, aí depois faz assim, miséria. Hein? Que homem não, homem ainda vai, só aperta a mão e às vezes nem aperta, né? Mas mulher não, ainda se abraça, dá beijinho, depois faz assim, miséria mesmo. Dá asco, dá nojo, né? Então, olha, irmãos, tanto que às vezes nós escondemos tão bem quem somos, que às vezes conseguimos enganar a nós mesmos. É esse que é o perigo do pecado. Por isso que a gente tem que pedir: Senhor, me livra da inveja, me livra do mal, me livra do ódio, não me deixa ter raiva das pessoas, não. E às vezes você tem que se policiar para que isso não aconteça. Para que isso não aconteça, você tem que se policiar, evitar o assunto, evitar ver alguma coisa que te causa raiva, que te causa, assim, bronca, entendeu? Tem que evitar, irmãos. Tem que evitar. Por quê? Porque o seu coração não pode estar contaminado. E depois que ele contamina, ele gera raiz de amargura. E essa raiz de amargura vai trazer miséria na sua vida. Aí o que o texto de parte 3 da lição na página 54, nos traz aqui que o coração é um abismo escuro de pecado capaz de esconder as maiores podridões da alma caída. Quando nasce algum sinal de piedade, podemos ter certeza de que Deus está por trás disso. Como pode todo mundo estar de acordo com matar José e, de repente, Rubens, que é o primogênito, seria, vamos dizer, o primeiro ameaçado, ter um sinal de piedade? Só pode ser Deus. Que o coração do homem, irmãos, é enganoso. Jeremias capítulo 7, versículos 5, 7 e 9, trata sobre esse assunto. O coração do homem é enganoso, ele é maligno. Maligno. Ninguém conhece esse coração. Ninguém conhece. Por isso que é maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne mortal o seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor. Mas bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Ele é maligno, ele é mau. Ninguém conhece. Nós temos que ter Jesus no coração. Aí o que acontece aqui? Premeditar um homicídio. É a primeira coisa que nós vemos aqui.
Porque não era agora só os sonhos de Jacó, que era a predileção, não era mais a predileção, mas agora o foco de revolta são os sonhos de José. Não era mais a predileção de Jacó, mas os sonhos de José. Agora tudo enojava eles. Aí eles queriam matar o menino de qualquer maneira. Agora, preste atenção numa coisa. Aí vem a misericórdia salvadora. É a misericórdia salvadora. Rubens não estava disposto a levar isso ao ponto de matar o próprio irmão. Versículo 21 do capítulo 37. Mas a fala limitadora de Rubens nos faz lembrar de Deus falando a Satanás por Jó. Somos escolhidos para que os propósitos de Deus os propósitos de Deus não significa que não sofremos, somos escolhidos. Sermos escolhidos para os propósitos de Deus não significa não sofrermos, mas os limites do nosso sofrimento são sempre determinados por Deus. Eu fui escolhido por Deus. Não quer dizer que não vai sofrer, porque os invejosos, os maldosos, os corações satânicos estarão aí para colocar o pé na tua frente e você tropeçar. Estou esperando uma oportunidade de te caluniar. Estou esperando uma oportunidade de te matar. Mas todos os planos de Deus, irmãos, para conosco, eles se cumprirão. Então, o que acontece? Deus nos dará vitória. Percebe que a inveja e o ódio era tão grande para com José, que eu disse, ela cega o entendimento, que eles não estavam preocupados como o pai reagiria. Queriam matar. E se é o filho predileto do pai, como o pai vai ser? Vai morrer. Eles não pensaram na saúde do pai, não pensaram na alegria do pai. Eles queriam ver o mal na vida de José. Quando eles fazem aquilo, então resolvem poupar, entre aspas, a vida de José e vendê-lo como escravo, que não era, na verdade, poupando, que estava sendo vendido como escravo, e só Deus saberia o que aquele menino ia passar como escravo. É um menino de 17 anos de idade. É um menino, gente. Um adolescente. 17 anos de idade. Sendo vendido para uma terra estranha, sem saber o que ia acontecer da sua vida. E seus irmãos, do maior ao menor, claro, Rubens, depois que viu, já era, mas ele permitiu que eles ficassem lá na cacimba lá, né? Então, agora, quando ele sai e é vendido, aí seus irmãos têm a brilhante ideia, porque a túnica da discórdia eles tiram. Mata uma ovelha, o pai não conta mesmo, está por conta deles, mancha ela de sangue e leva para o pai. Irmãos, é muita crueldade. É muita crueldade. Pensa só em você, recebendo uma notícia de alguém, trazendo a roupa do seu filho, falando assim aqui, foi despedaçado, só sobrou isso. Como é que tu vai reagir? E o filho que, no caso, você ama todos, mas no caso é que é o caso de Jacó, o predileto. É o que tem maior afinidade. Como que aquele coração ia reagir? Jacó teve um luto, irmãos. Teve um luto interminável. Interminável. O luto de Jacó só terminou quando ele viu José. E ele nem acreditou, não foi? Porque foram anos depois. O luto só terminou quando ele viu José. Tanto que ele falou, agora eu posso até morrer. Que meus olhos viram José. Olha só. O luto só terminou ali. Aí eles tiveram a coragem de tirar a alegria do pai. Aquele que os abençoou, que os criou e que ainda ia trazer bênçãos de Deus para a vida deles. Eu te pergunto, claro que a gente não ganha nada por merecimento, mas não merece a primogenitura nenhum deles. Aliás, não merecia nada. Não merecia nada.
Merecia Jacó falar assim: vocês todos vão descer na miséria aí para a sepultura, pelo mal que vocês me fizeram. E ele assim mesmo ainda abençoou a cada um: você vai ser, você vai isso, vai aquilo. Mas ele viu maldade em um chamado Dan, né? Dan, tudo é como uma serpente no meio do caminho. Deve ter sido ele o pivô, né? Levi também, né? Deus ainda abençoou, honrou a família de Levi por causa da promessa feita a Abraão. Honrou a família de Levi, extraindo dali os levitas para o sacerdócio. Olha só, por causa da promessa, não foi? Não, porque para Deus ele podia até exterminar, mas por causa da promessa. E Deus não faz por nossa causa, ele faz por amor do nome dele. Ele revelou isso a Jacó, a Ezequiel. Não, Ezequiel, o que eu fiz foi por amor do meu grande nome. Aí ele poupa o povo por causa do amor que ele tem ao seu nome. Irmãos, olha o que está escrito aqui, ó. Um pai em luta, irmãos, desnecessariamente. Pensa, é difícil, irmãos. É difícil, é uma dor. O pastor Gerson, que já pregou aqui, não sei se ele chegou a contar aqui, mas ele tem um filho, né? Que o filho dele agora não está com Jesus, está direitinho, né? Casou, está direitinho, mas ele era levadinho. Gostava de moto, de carro, era esse garoto assim. Ele ainda é agitado, né? Aí ele contou, não foi? Um dia leva uma notícia lá: seu filho foi acidentado com a moto ali na Roberto Silveira, Domingos Alves de Oliveira com a Roberto Silveira, na esquina, em Éden mesmo. Aí foram na casa dele desesperado: teu filho está caído lá, aquele. Aí o pastor correu para lá, já desesperado, já vai cego. Está caído lá. E por causa de um chuvisquinho que estava dando sol, não lembro agora, aí cobriram ele com um saco preto. Quando ele viu aquela cena, que é isso, irmão? Tu imagina a tristeza que é. Coração paralisa, irmãos. Não era o filho predileto, não. Ele tem 3 filhos, mas é o caçula. É o que estava. Ele tem mais afinidade, assim, porque sempre foi o brincalhão, né? Ajudava ele em tudo, a consertar o carro e tal. Olha, coração como é que fica. Aí imagina esse homem agora recebendo essa roupa, os filhos, meu irmão, mentindo, vendo a tristeza do pai. Que é isso? Trazer um desgosto desse tamanho, ainda conviver com isso anos. Por isso que depois, quando José se dá a conhecer, mas aí a lição do domingo que vem, né, a lição 12, então não vou falar nada. Quem quiser vai estudar para saber o que vai ser falado. Aí eles se lamentam. Na verdade, eles não estão arrependidos, eles estão com remorso do que fizeram. Já viu quando aqueles filhos que os pais morrem, alguém morre, eles ficam desesperados, querendo ir na sepultura? Por que não vai eu no lugar dele? Só conversa. Depois, se ele escorrega ali, ele pede: socorro, me tira daqui. Na hora. Não quer ir, não. Só conversa. Quanto mais desespero você percebe, pode observar, foi alguém que deu muito trabalho. Porque quem foi legal, quem foi direitinho, irmãos, não fica com remorso, não. Não fica, não. Você fez a tua parte, honrou, cuidou direitinho, tu não fica com remorso, tu fica triste. Tu fica no luto, fica triste, teu coração entristece, mas sentimento de culpa você não tem. Agora, o que mais dá trabalho é o que quer morrer no lugar, quer pegar o caixão, quer... não vai enterrar mamãe, não, vai enterrar. Faz uma proeza, irmãos, faz um escarcéu lá. Porque ele está sentindo culpa, sentimento de culpa. Medo, por conta de tanta desgraça que ele trouxe àquela vida, tanta tristeza. Agora, tu vai ter medo, vai ter desgraça? Não, mamãe morreu, fui lá, cantei o 214. Nosso Redentor foi preparar. Irmãos, papai morreu, cantei o 214. Mamãe do Gilberto morreu, cantei o 469, foi? Cantei, tu permitiu, não permitiu?
469. Foi com alegria, não, tá? Tristeza que eu conheci sua mamãe, né? Me conheceu criança. Agora cantei. Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir. Porque serva de Deus, irmãos. E o filho não estava em desespero lá, não. Filho único, né? Porque o seu irmão faleceu há muito tempo, né? Agora, filho único lá, ó, não estava em desespero, não. Sabe por quê? Porque foi filho exemplar. É um filho que a mãe gostava, o pai gostava. Gostava do outro também, né? Mas o outro é meio levadinho, que faleceu. Agora, esse aqui, aí a mãe gostava, ó, exemplar. Como vai entrar em desespero? Não tem como, irmãos. Se você fez tudo o que deveria fazer. Não tem como. Agora, esses meninos aqui, ó, tudo atrapalhado. Aí, depois a gente vai ver a história deles no final, né? Deus abençoou, honrou, por amor do nome dele. Mas a José, Deus deu mais do que a eles. Então, olha, porém, irmãos, Deus está conduzindo o seu plano na mais perfeita ordem. E o que agora é luto se transformará em júbilo e gratidão, que é a lição que vem, né? Então, eu vou concluir aqui, ó, porque nosso tempo já foi. O estudo sobre a vida de José é um dos textos que eu mais gosto de ler, irmãos. Quase não prego sobre José, né? Mas eu gosto muito de ler. É um texto que você se alegra, você fica com raiva, você chora. É um texto interessante. Então, o estudo sobre a vida de José atesta a relevância de atentarmos para ações que devemos adotar. Estou na conclusão da página 55, visando construir um ambiente familiar saudável. Isso aqui é para a gente, irmão, construir um ambiente familiar saudável. Papai e mamãe discernir, os irmãos também serem amigos, né? Vocês são irmãos, devem ser amigos. Talvez agora não precise de você, mas no futuro, gente, nós vamos ficando velhos. E tem gente que não consegue, tem gente que não vê seu irmão há 300 anos, né? Porque se tornou, brigou, saiu da terra dele, veio para cá, não vê, não conhece mais, saiu brigado. O que é isso, irmãos? Irmãos precisam se falar, né? Precisam ter amizade. Então, olha, e eu tenho que ter amizade com meu irmão Kelvin, porque ele corta meu cabelo, irmão. Fui hoje lá, tu esteve lá também, ele falou, né? Fui hoje, já pensou ele com aquela navalha com raiva de mim? Está preparado para morrer? Aí, afiando a navalha? Não, que isso, gente. Aí eu tenho que ter amizade com ele, tratar bem, apertar a mão dele, né? Elogiar o trabalho dele, porque ele está com a navalha na mão. Olha, a necessidade, irmão, de perseverarmos no cultivo dos valores bíblicos, mesmo num ambiente adverso. Teu ambiente adverso, tem briga, tem contenda, tem gente não crente, marido não é crente, tem filho não crente, tem mãe desviada. Irmãos, mesmo no ambiente adverso, há uma necessidade de nós perseverarmos no cultivo dos valores bíblicos. Você é luz nas trevas. Você é sal dessa terra. Deus conta contigo. E a confiança de que Deus é poderoso para levar adiante seu perfeito e maravilhoso plano. Custe o que custar, aquilo que Deus planejou para nós é o que vai acontecer. Amém? Fica de pé. Vamos terminar. Na próxima lição,